Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a estratégia base de Warren Buffett para selecionar as melhores ações da bolsa. Muito provavelmente você já ouviu falar no Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Bom, o que a gente tem que ter em mente é que a sua forma de investir, a sua forma de pensar não é nada do outro mundo. Sim, é um pouco difícil, principalmente no quinto ponto que eu vou comentar nesse vídeo, é uma coisa que é um pouco difícil para o investidor pessoa física. Mas os outros pontos é possível fazer aí de sua casa com pouco trabalho, eu diria, e que se você seguir a estratégia base dele, você vai evitar diversos problemas ao investir em ações. Então, sua estratégia é bem simples e não tem muito mistério, e eu vou explicar tudo para você agora nesse vídeo. Bom, o seu primeiro critério é o seguinte: gerar valor em condições adversas. Bom, o que é isso? O que é gerar valor em condições adversas? Deixa eu dar um exemplo prático para você entender. Quando a gente fala em inflação, que é o cenário atual, um cenário de inflação elevada, é uma característica do setor de varejo sentir. Ou seja, é um setor que se retrai, um setor que vende menos, é um setor que fatura menos. Afinal, a inflação está aí, os preços subiram e as pessoas acabam, por consequência, comprando menos. Então, quando a gente vai aí nesse critério da estratégia do Warren Buffett, ele procura empresas que geram caixa, que conseguem ter resultados em condições desfavoráveis. Então, se você vai pegar os resultados aí dos varejistas, não estão legais aí nessas condições adversas. Então, não entrariam, por exemplo, numa cesta de carteira de investimento para o Warren Buffett, porque ele quer uma empresa que consiga se sair bem em momentos adversos. Então ele quer que a empresa continue gerando valor, mesmo que numa condição pior, mesmo que um pouco inferior, mas continue entregando lucro, continue entregando caixa, continue gerando valor por acionista em qualquer cenário. Então, esse é o seu primeiro critério base para selecionar uma boa empresa. Uma empresa que gera caixa, uma empresa que consegue trabalhar bem, consegue crescer, mesmo quando o vento não está a favor. Então a gente está vendo esse movimento aí, por exemplo, no nosso Ibovespa das varejistas que estão com resultados ruins, a maioria dos resultados não estão legais, em sua grande maioria, e o resultado, o desempenho das ações vem mostrando isso. As empresas não estão entregando. Você tem varejista aí hoje no nosso mercado com resultado similar ao do Covid, né? Então o cenário não está atraente e com isso os resultados não foram legais. E isso eliminaria algumas empresas desse setor por não estarem gerando valor em condições adversas. Mesmo com vento contra, a empresa tinha que estar crescendo, nem que seja um pouquinho. Menos do que o normal, mas era para estar crescendo, era para estar continuando desenvolvendo e não é o que vem acontecendo com o setor de varejo, pelo menos aqui na nossa bolsa. Um segundo critério que ele utiliza é o crescimento constante do lucro por ação. Ele quer que as empresas estejam crescendo sempre. Existe uma máxima aí no mercado que é o seguinte: empresa que não cresce, morre. Então ele quer a empresa sempre crescendo, sempre desenvolvendo. Mesmo que seja um pouquinho, ele quer ver crescimento em suas empresas. O crescimento que ele quer ver na empresa, o melhor de todos, seria o aumento do lucro por ação. Se você tiver, mesmo que numa condição desfavorável, quando eu falo condição desfavorável, é perdendo dinheiro, o resultado no curto prazo da sua ação não está legal, mas o lucro por ação está subindo e é um lucro constante, está sempre subindo o lucro daquela empresa, mesmo que um pouquinho, está sempre crescendo de trimestre em trimestre, é esse tipo de empresa que ele quer. Claro que é possível você ter alguma pechincha na bolsa, alguma barganha, vamos falar assim, que não esteja com o crescimento saudável do seu lucro por ação. Porém, é muito mais difícil para o investidor em casa, para o investidor pessoa física, identificar esse tipo de oportunidades. Então, você consegue aí de sua casa ver o primeiro critério que eu falei, que são empresas que conseguem gerar caixa, conseguem trabalhar em condições adversas, e você consegue ver o segundo que eu falei, que é o crescimento do lucro por ação no longo prazo. Você consegue ver empresas crescendo todo trimestre um pouquinho o seu lucro, o seu resultado. Outro ponto que as pessoas às vezes ignoram é o endividamento. E o Warren Buffett ele quer empresas com baixo endividamento.
Uma empresa que tem baixo endividamento, ela tem mais saúde, ela tem mais qualidade, ela vai poder se virar em condições adversas. Se a gente pegar aí o seu critério, uma coisa puxa a outra coisa. Então imagine uma empresa que tem baixo endividamento e vem um cenário ruim. Ela tem a possibilidade de pegar uma dívida para aquele momento e continuar crescendo. Ela tem a possibilidade de quitar uma dívida depois quando o cenário melhorar e aí baixar o seu endividamento novamente. E por aí vai. Então, o baixo endividamento é um sinal de qualidade da empresa, porque abre muitas portas, abre muitos caminhos, a empresa pode se virar em qualquer direção. Então, quando você tem uma empresa de baixo endividamento, ela tem diversas possibilidades para se desenvolver ainda. Então imagine uma empresa com endividamento elevadíssimo, está com a corda no pescoço, vem o vento contra, como é que ela se vira? Não se vira, vai mal. Então uma coisa puxa a outra. Então as empresas com baixo endividamento são consideradas empresas de qualidade e vão conseguir se sair melhor em qualquer cenário por conta de ter muitas oportunidades, por conta de conseguir se alavancar um pouco mais e se desenvolver melhor com qualquer movimento negativo. Outra coisa que ele busca nas suas empresas são vantagens competitivas e barreiras de entrada. Pare para pensar comigo. Você foi lá e comprou uma empresa, sem pegar algo específico. Você foi lá e comprou uma empresa de sapato. Aí amanhã vem uma concorrente estrangeira nova. O seu negócio, que era ótimo, começou a ser um negócio medíocre porque agora veio um grande concorrente. Porque você não tem grandes vantagens competitivas e não tem qualquer barreira de entrada. Então, quando você compra uma empresa seguindo essas características, que está sempre crescendo, que está com baixo endividamento, que consegue nadar contra a maré, e ainda tem uma vantagem competitiva e tem barreiras de entrada para novos concorrentes, essa empresa ficou um nível muito elevado. Poucas coisas podem dar errado nessa empresa. Então, quando você busca uma empresa que tem grandes vantagens competitivas, que existe uma grande barreira de entrada, isso facilita muito para que aquela empresa sobreviva por bastante tempo e continue crescendo no longo prazo. Então, se a empresa ela tem uma grande vantagem competitiva, e ainda tem barreiras de entrada que dificultam a entrada de concorrentes a atingir o mesmo patamar dela, a conseguir disputar mercado com ela, é um excelente negócio, pensando aí na estratégia do Warren Buffett. O quinto critério que ele utiliza é com relação à governança. A gente precisa de uma boa empresa, com boa qualidade e com os executivos alinhados com os acionistas. É muito comum uma empresa ir mal no mercado, o mercado não se interessar porque não gosta muito do management. O management é isso, são quem toca o negócio. Então, os executivos é que tocam o negócio. Então, eles tocam o negócio, eles são o coração da empresa. Se você tem uns executivos que só estão pensando nos seus salários gordos, nos seus bônus e não estão ligando para o acionista em si, nem sempre aquilo é um bom investimento, porque você vai estar lá numa empresa onde quem toca o negócio não está preocupado com o acionista. Então você precisa ter uma boa governança. Você precisa ter bons executivos tocando o negócio. Você precisa ter executivos alinhados, interessados no acionista e não somente no bolso deles. Então você tem empresas hoje no mercado que eu diria baratas, mas que o mercado não gosta do management. E essa ação está sempre caindo, não vai. Não é porque a empresa, o negócio, o mercado não gosta. O mercado não gosta da forma que os executivos estão tocando, sem pensar no acionista, sem se preocupar com os investidores. Então você precisa ter uma boa governança. Não dá para você estar lá com uma empresa que você gosta, os executivos bons, e daqui a 6 meses troca todo mundo, muda a equipe toda, muda tudo. Então os executivos são o coração da empresa e eles que fazem a empresa pulsar e eles têm que estar alinhados com o acionista. Não adianta nada um bom negócio com uma equipe que não está alinhada com os investidores. Então, uma boa governança, sim, é essencial na estratégia do Warren Buffett. Por isso que ele sempre está conversando e está atrás. Quem já leu algum livro do Warren Buffett, ele sempre conta, ele sempre relata as suas visitas às empresas, aos seus almoços com os executivos, ao café, a Coca-Cola que ele toma com os executivos. Então ele está sempre próximo de quem toca o negócio no dia a dia para entender a governança e ver se eles estão alinhados com os acionistas. Bom, então eu expliquei aqui a base da estratégia do Warren Buffett, que é empresa boa que nada contra a maré. Quando está um cenário desfavorável, ela continua entregando, ela continua gerando valor por acionista. A empresa que tem crescimento de lucro constante, ela está sempre aumentando o seu lucro,
trimestre a trimestre. Quem para de crescer morre. As empresas que têm baixo endividamento, e são empresas de qualidade, as empresas com baixo endividamento elas têm qualidade, elas têm uma possibilidade gigantesca de continuar o negócio e desenvolver. A gente tem também as empresas que têm as vantagens competitivas e barreiras de entradas, isso protege todo o resto do negócio. E por último, a gente tem a governança, que é um ponto essencial. Não adianta ter tudo com uma governança ruim. Então, você seguindo esses 5 pontos, você está bem alinhado com a estratégia de investimentos de Warren Buffett. E a grande maioria deles você consegue fazer aí de sua casa. Basta estudar, basta pesquisar, analisar as ações com cuidado, com cautela, que você vai encontrar boas empresas e vai fugir da maioria dos problemas. Sempre quando pinta uma ação da moda que está todo mundo perdendo dinheiro, você vai ver que ela não entra nesses critérios que eu comentei aqui. Você vai ver a empresa que não tem uma boa governança, que os executivos não têm fama boa perante o mercado, você vai ver uma empresa com endividamento elevadíssimo, você vai ver uma empresa que não cresce o lucro há anos, você vai ver uma empresa que não vai bem em cenários adversos. Então, tudo isso você vê em empresas que está todo mundo reclamando aí, que está todo mundo perdendo dinheiro. Então, é muito simples o jogo de você não complicar. Procure a empresa com esses 5 elementos que eu comentei nesse vídeo e você vai ver que no longo prazo essa empresa dificilmente te dará algum prejuízo, será um investimento ruim no longo prazo. Ela pode te dar, claro, um prejuízo momentâneo. Isso pode acontecer com qualquer setor. Mas se você tomar cuidado desses critérios, você vai ver que você vai estar aí montado uma carteira bem diversificada e de boas empresas e que muito provavelmente vai te dar bastante dinheiro no longo prazo. Queria agradecer aí a atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Qualquer dúvida, quer comentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou ver pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.